Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Parte 3 da nossa série que nós estamos fazendo da humanidade de Cristo, para a gente entender como Jesus atuou, como ele venceu, como ele viveu aqui nesse mundo. É muito interessante, é um fio de ouro. A serva do Senhor fala que nós devemos estudar, cavar bem fundo nessa mensagem que é da humanidade de Cristo, a mensagem poderosa que nos une ao céu, traz união entre nós e o nosso Deus, entender Jesus. E aí sim, entender Jesus como ele veio, e é possível vencer como ele venceu, pelo seu poder, através do Espírito Santo, sim ou não? Então estamos dando continuidade da nossa mensagem que nós paramos no outro vídeo, sobre o pecado. O que é pecado? Nós já definimos que o pecado é a transgressão da lei, e a única definição de pecado é a transgressão da lei, Fé e Obras, página 50, ou 56, se você vê aí se você estiver estudando aí no eletrônico, né? Então nós paramos em Salmo 51, verso 5. Nós vamos entender esse salmo dentro do contexto ali do pecado original que Agostinho de Hipona trouxe, sistematizou, e Calvino e Lutero espalhou para os protestantes. E aí nós estamos entendendo esse assunto que é bem importante, como que Agostinho de Hipona sistematizou, como foi a vida dele, por que ele criou esse dogma. Salmo 51, verso 5, diz assim, ó, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então esse é o texto fundamental daqueles que acreditam no pecado original. Salmo 51, verso 5 é o texto-chave, é o texto central para entender, para que eles possam expor esse dogma, né? A Igreja Católica e inclusive os protestantes. Agostinho entendeu que havia evidência de que o próprio ato de procriar um filho era pecaminoso, mas Paulo escreve em Hebreus capítulo 13, verso 4. O matrimônio seja honrado entre todos os leitos sem mácula. O matrimônio seja honroso entre todos os leitos sem mácula. Essa é a versão de 1995 da Palavra de Deus. O casamento é honroso em todas as coisas e o leito irrepreensível. King James. Então, queridos, por esse texto que a gente viu aqui, de Hebreus capítulo 13, verso 4, essa ideia não se firma, né? Que Agostinho acreditava, né? Que o matrimônio é desonroso, o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher casados é pecaminoso, então cai por terra. E se tomamos o Salmo 51, verso 5, com a declaração do pecado original, isso contradiz as palavras do próprio Davi, que está no Salmo 71, verso 5 e 6. Vamos ver? Vê na sua Bíblia aí. Salmo 71, versos 5 e 6. Abra sua Bíblia. Pois tu és a minha esperança, Senhor. Deus, tu és minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tirasse das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Então, se a gente acredita, pessoal, que o salmista Davi, em Salmo 51, verso 5, ele traz uma declaração como nós já nascemos em pecado, contradiz o que ele está escrevendo em Salmo 71, verso 5 e 6, que desde o ventre ele falou aqui, ó, por ti, o verso 6, ó, por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tirasse das entranhas da minha mãe, o meu louvor será para ti constantemente. E ele tinha confiança em Deus, porque desde o ventre Deus o conhecia. E isso é expresso na palavra de Deus, que Deus conhece nós desde o ventre da nossa mãe. Então essa ideia que Deus traz uma pessoa pecando, não, tem escolhas. Você pode ver os nossos vídeos anteriores que a gente definiu isso através da palavra de Deus, que pecado é escolha, pecado não é nascimento. Devemos levar em conta em vários outros lugares, Salmo 51 e de outros salmos, Davi usa linguagem poética alegórica e não literal. Por exemplo, no versículo 7 diz que purifica-me com isopo e ficarei limpo. Deus literalmente usou um isopo para purificar Davi de seus pecados? Será que sim, irmãos? Claro que não, né? No versículo 8 ele diz outra coisa. Faz-me ouvir júbilo e alegria, e os ossos que quebrantaste se alegrarão. Será que os ossos de Davi tinham vida e se alegravam quando ele estava alegre e contente? É até bobo fazer uma pergunta tão direta, não é?
Uma passagem semelhante ao Salmo 5, verso 5, é encontrada em Salmo 58, verso 3, que diz assim: os ímpios estão alienados desde o ventre materno. Eles andam errados desde o nascimento, falando mentiras. Nós nos perguntamos, essa passagem é literal? Será que os ímpios, queridos, estão mentindo desde o ventre? Como que uma criança está mentindo dentro da barriga da mãe? Os defensores do pecado original dirão sim. Mas um recém-nascido pode mentir? É óbvio que não é esse o caso, certo? A linguagem utilizada é poética, figurativa, semelhante ao que é usado em Jó 31, verso 18. E eu fui guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Querido, será que Jó estava guiando a mãe dele desde o ventre? Como é que pode isso? Um bebê que nem nasceu, ou um recém-nascido guiar sua mãe? Claro que não, então é poético, queridos. É uma linguagem figurativa. A explicação dada pelo comentário bíblico adventista de Salmo 51, verso 5, está em harmonia com a totalidade das escrituras do que a interpretação particular de Agostinho de Hipona. Fui criado na maldade. Davi reconheceu que as crianças herdam uma propensão para o mal. É propenso. Você pode ver aí em Jó, capítulo 14, verso 4, Salmo 58, verso 3, Patriarcas e Profetas, página 45 e 313, Conselho sobre Saúde, 588, ao aludir a tendência inata delas ao fazer o mal. Ao aludir a tendência inata delas ao fazer o mal, ele não estava tentando se desculpar, ele estava simplesmente explicando sua grande necessidade da misericórdia de Deus. Comentário Bíblico Adventista, volume 3, página 755. Nesse comentário, essa doutrina é chamada a falsa doutrina da herança do pecado original. Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 46. Pois tu, Senhor Deus, é minha esperança e o meu refúgio desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre materno. Tu me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será eterno. Queridos, então o Salmo 51, verso 5 é uma alegoria, é uma linguagem figurada. Um exemplo, eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome? Claro que não, queridos, é uma hipérbole. Então é uma linguagem figurada. Então o salmista não está falando que nasceu em pecado. Até porque o texto diz assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, quem concebeu? A mãe dele. Então, queridos, o pecado é de quem? É da mãe ou do filho? Em pecado me concedeu a minha mãe. Então, o pecado está na mãe. E o filho não é do pecado dos pais, está escrito. E em todo caso, como dito, se Davi estava falando de um pecado pessoal, era o de sua mãe e não o seu. Então podemos ver melhor esse versículo com a maneira poética de expressar os pensamentos de Paulo, de que todos pecaram. Portanto, não forçamos nenhuma contradição nas Escrituras. Queridos, tem muitos forçando as Escrituras, inclusive a serva do Senhor, a falar coisas que ela entra em contradição, ou a palavra de Deus entra em contradição. Quem entra em contradição são os homens, queridos. Muito cuidado com a filosofia. E é interessante que muitos adeptos, adventistas do sétimo dia, do pecado original, eles dizem assim, repara uma criança, olha o que ela está fazendo. Olha, ela desde criança ela fala assim, é meu. Eles atribuem isso, isso é pecado, é egoísmo. Queridos, a criança, ela só quer sobreviver. Uma criança, ela não sabe o que entende a mão direita da esquerda, ela não sabe o que é o mal. Então, muito cuidado, queridos. A gente fazer observações, cuidado aqui, que o evolucionismo é o que é hoje, porque foi de observações. Darwin começou a observar e ele chegou à conclusão, olha, os seres estão se evoluindo. Então, cuidado com esse negócio de observação. Isso aí é coisa de darwinismo, né? Você está no darwinismo, hein? Queridos, eu não consegui encontrar nenhum texto, nem da Bíblia, nem no Espírito de Profecia, que atribui que a pessoa leva a culpa de Adão, que ele leva o pecado original de Adão. Não encontrei nem no Espírito de Profecia e nem na Bíblia. Mas eu encontrei um texto, queridos, que na época da Irmã White, muitos usavam essa ideia também de Agostinho de Hipona, que dava desculpa, né? Eu nasci em pecado, eu sou assim mesmo, é minha fraqueza inapta. Olha o texto que a serva do Senhor traz para nós, inspirado por Deus, Há muitos que murmuram em seu coração contra Deus. Eles dizem, nós herdamos a natureza caída de Adão e não somos responsáveis por nossas imperfeições naturais.
Eles encontram falhas nas exigências de Deus e reclamam que Ele exige algo que eles não têm o poder de promover. Satanás fez a mesma reclamação no céu. Mais tarde, pensamentos desonraram a Deus. Satanás fez a mesma reclamação no céu, mas tais pensamentos desonram a Deus. Sign of the Times, 29 de agosto de 1892. Olha que texto interessante, queridos. Então, muitos na época da Ellen White estavam também assim, reclamando. Ai, eu sou assim porque eu nasci assim. Eu faço essas coisas porque é o pecado que está dentro de mim, que eu herdei de Adão. E a Ellen White falou que essa ideia desonra a Deus. Esses pensamentos, essas falácias, desonra a Deus, que foi a mesma coisa que Satanás começou a reclamar no céu. Então muitos na época da Ellen White davam desculpa para o pecado. Ah, mas eu sou assim, é a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, para sempre Gabriela. Misericórdia, queridos. Uma das principais ênfases no escrito de Ellen White é uma compreensão de que o clamor de que a lei de Deus não poderia ser obedecida por suas criaturas foi o primeiro, maior e mais persistente ataque ao caráter de Deus. O aluno encontrará mais referência em O Desejado de Todas as Nações, página 15 a 19, página 21, página 275, página 709 e 710. Então esses textos do Espírito de Profecia, principalmente no Desejado de Todas as Nações, traz uma clareia nossas mentes, queridos. Queridos, leia o Desejado de Todas as Nações. Ali você vai entender Jesus por completo. Leia com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai entender. Então há muita filosofia, muitos livros escritos sobre a natureza humana de Cristo, mas o Desejado de Todas as Nações é uma bênção. Outros textos da Bíblia, queridos, que traz assim uma compreensão para nós, o que é o nascimento, esse negócio de desde o ventre, diz assim, ó: eu confio em ti desde o ventre materno tu tens sido meu sustento, eu te levarei continuamente. Salmo 71, verso 6. Se supostamente nascemos separados de Deus pelo pecado original, como então Davi afirma ter confiado em Deus desde o ventre da sua mãe? Seria estranho, né? Ele entra em contradição. Então, herdamos o pecado original? Ou será que é, na verdade, a natureza pecaminosa decaída que herdamos dos nossos ancestrais? E nós vamos ver pelo estudo que nós herdamos a natureza pecaminosa, e isso não é pecado. Queridos, falando de outros personagens bíblicos, é dito com referência a Sansão. Sansão, pois eis que conceberás e dará à luz um filho. Sobre sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, que seja consagrado a Deus, desde o nascimento. E começará a salvar Israel das mãos dos filisteus. Juízes 13, verso 5. De Jeremias é dito: antes que eu te formasse do ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei. E te designei profeta às nações. Jeremias capítulo 1, verso 5. E de João Batista é dito: porque ele será grande aos olhos de Deus, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Lucas 1, verso 15. Perguntamos novamente, se supostamente, queridos, se supostamente nascemos separados de Deus pelo pecado original, como então explicamos o fato de Sansão ter sido consagrado um nazireu a Deus desde o nascimento? Como explicarmos que Jeremias foi santificado antes de nascer? Como João Batista pode ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe? Onde está então o pecado original, a sua suposta separação de Deus? Pronto. Queridos, então, se esses homens foram consagrados desde o ventre, que eu citei aqui, como é que encaixa com o pecado original, que as pessoas já nascem em pecado? Se Deus já falou que essas pessoas, desde o ventre, já iam nascer consagrado, separado para Deus. Como é que seria isso? Então, queridos, a Bíblia entra em contradição? Não, é os filósofos que tentam ler a palavra de Deus através da lente da filosofia. Aí não dá certo. Até mesmo uma criança, nos braços da sua mãe, pode habitar sob a sombra do Todo-Poderoso, através da fé da sua mãe, que ora. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Se quisermos viver em comunhão com Deus, também podemos esperar
que o Espírito Divino molde nosso pequeno, mesmo dentre os primeiros momentos, desejado de todas as nações, página 473. Queridos, então, João Batista, desde o nascimento, ele era cheio do Espírito Santo. Então a serva do Senhor fala aqui, isso pode acontecer com qualquer mãe que ora. Quando ela fica sabendo que ela está grávida, ela pode orar pelo seu filhinho, ela pode se consagrar. E esse filho também pode ser desde o ventre, cheio do Espírito Santo. Como é que é isso? Cheio do Espírito Santo está pecando já? Queridos, é uma incoerência. Então o pecado original não tem base bíblica. É uma base filosófica. É a teosofia que mistura filosofia com teologia. Fora. Portanto, Satanás está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma que lhe é impossível vencer. Grande conflito, página 489. Então, o fatal sofisma de Satanás é colocar na mente dos seguidores de Cristo que é impossível vencer. Queridos, você tem ouvido isso na sua igreja? Que é possível vencer com Cristo Jesus? É possível vencer todas as coisas? Eu creio que não. Na maioria das igrejas, infelizmente, até dentro da nossa igreja, Adventista Sétimo Dia, não tem sido pregado isso. Tem sido pregado ao contrário, que nós vamos pecar até a volta de Jesus. Homens de prestígios, homens que estão até na nossa TV aí, até no YouTube, pregando que é impossível vencer. É o fatal sofisma de Satanás. Então, se você ouvir algum homem falando isso, ele está sendo usado pelo inimigo. Está claro, a serva do Senhor falou aqui, ó. Portanto, Satanás está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com o seu fatal sofisma. Então, ele está constantemente tentando enganar os seguidores de Cristo, que lhe é impossível vencer. E nós mesmos, queridos, nós não podemos vencer, mas com Cristo nós podemos vencer tudo. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Que ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se você chegar a essa decisão, certamente deixará de obter a vida eterna. Então, queridos, essa declaração está na parábola de Jesus, página 331. Então, que ninguém diga, queridos, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se você chegar a essa decisão, que eu só vou vencer na volta de Jesus, não vou conseguir, certamente deixará de herdar a vida eterna. Nós vamos nos perder. Queridos, então essa mensagem da nova teologia, que nós não podemos vencer com Cristo Jesus, não tem como, só na volta de Jesus, é um fatal sofisma de Satanás. E as pessoas vão acreditar nisso e vão começar a falar isso, não vai ter a vida eterna, queridos. Por quê? Quando a gente fala de vitória, irmãos, a nossa mente, ela se formula, ela vai se adaptando. Eu posso vencer, em Cristo eu posso vencer. Mas se as pessoas colocam na cabeça, só ouvindo, não vai vencer, só na volta de Jesus, isso entra na nossa mente, pensamento gera atos e atos geram caráter, queridos. Aí, irmãos, como é que nós, é o nosso caráter que nós não vamos vencer, nós vamos praticar todas as perversidades desse mundo. E o que está acontecendo na igreja hoje, irmãos? Todo tipo de pecado tem entrado no nosso meio, infelizmente. Misericórdia, irmãos. Os Adventistas do Sétimo Dia, portanto, historicamente, pregaram a doutrina da fraqueza herdada. Com certeza, nós herdamos a fraqueza de Adão. Mas não a doutrina da culpa herdada do pecado original. Com certeza não. Ao considerar esse assunto, faríamos bem em lembrar que os sistemas teológicos podem ser comparados a uma malha semelhante a uma corrente. Isto é, um ninho formado por elos metálicos unidos que são conectados a outros elos próximos a eles. Existem poucas doutrinas isoladas que não têm conexão com as outras doutrinas. Então, queridos, a nossa doutrina ela é ligada com elos de uma corrente. Se a gente quebrar um elo, a corrente se despedaça. Então essa ideia que trazer o pecado original e forçar dentro da nossa doutrina não cabe. Esse dogma do pecado original não tem como se associar com as nossas doutrinas. Cai tudo por terra. Santuário, que é importantíssimo. Jesus como nosso Salvador e Senhor. E nós vamos ver texto mais para frente, que aqueles que dizem assim, olha, se Jesus tivesse vindo como um de nós, ele precisaria de um Salvador. Não, tem texto que fala é o contrário. Ele precisaria vir como um de nós para ser nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Assim, aqueles que aceitam a doutrina do pecado original
definido como culpa herdada, terão que desenvolver alguma doutrina da Imaculada Conceição, a fim de manter a culpa longe de Jesus. Feito isso, eles terão que definir o papel de Cristo como nosso exemplo, em harmonia com essa separação entre sua experiência e a nossa. O que, por uma vez, leva à conclusão de que não podemos vencer a tentação como ele venceu. Isso que a nova teologia diz. Isso, por sua vez, leva à conclusão de que um homem é salvo somente pela justificação, ou seja, somente o perdão, já que não lhe é possível parar de pecar. E isso leva a uma doutrina da salvação através da manipulação, por meio da qual Deus efetuará um ajuste mecânico na mente do homem, para que ele possa eliminar o pecado de sua experiência quando ele levar o homem para o reino celestial. Então, o que é que faz a nova teologia, queridos? Acredita que a gente herda o pecado e não tem jeito, Jesus foi diferente de nós e nós vamos pecar até a volta de Jesus, e na volta de Jesus, Jesus vai fazer o quê? Dar um plim na cabeça, vai transformar a mente, indo contra o livre-arbítrio. Porque se o homem não quis se separar do pecado pelo poder que é disponível para nós, não quis deixar, ele vai ser forçado a deixar na volta de Jesus. Por que Deus não dá um plim na humanidade toda? Se ele der um plim, é aquela doutrina do universalismo, né? Que muitos acreditam que Deus, no final, ele é amor e vai salvar todos. Todos vão ser salvos. Misericórdia, queridos. Tudo isso é contrário à plataforma da verdade desenvolvida por nossos pioneiros, sob a orientação do Espírito Santo. E é estranho a teologia adventista do sétimo dia. Queridos, essa doutrina do pecado original é estranho. Os pioneiros nunca pregaram, você não vai ver na literatura. Se essa mensagem fosse tão importante, por que os pioneiros não escreveram? Por que a Bíblia não deixou clara? E por que o Espírito de Profecia não comenta sobre isso? Por quê? Porque esse já era uma coisa já fechada entre os pioneiros. Os pioneiros não acreditavam nisso. A serva do Senhor nunca acreditou nisso. Não houve assim uma tensão. Assim, acreditavam no momento, depois se converteram, não acreditavam. Não houve essa tensão no meio adventista. Isso é uma nova teologia. Que em 1957 a gente quis agradar os calvinistas. E a gente se adaptou às igrejas caídas. E tomamos goles e goles do vinho da Babilônia. Para concluir essa sessão, queridos, deixa eu explicar para vocês algumas reflexões sobre o problema da culpa para vocês possam se considerar. No início da história do pecado, na experiência humana, vemos uma mulher olhando para um fruto proibido, pegando-o em sua mão e comendo-o. Quem, podemos perguntar, foi mais culpado? O olho para ver, a mão para pegar ou a boca para comer? Quem é o mais culpado? Queridos, fizemos essa pergunta apenas para demonstrar sua falta de apelo à razão. Nenhuma pessoa inteligente atribuiria qualquer ônus da culpa ao olho, à mão ou à boca de Eva. Esses instrumentos carnais estavam todos sob o controle da vontade de Eva. Todos têm. Deus colocou em todos os seres humanos o poder da vontade de escolher entre sim e entre o não. E não podia fazer nada além de obedecer. Esses instrumentos carnais estavam todos sob o controle da vontade de Eva e não podia fazer nada além de obedecer. Então a mão, o olho, queridos, devem obedecer à razão, à mente. Então é na mente que se formula o pecado. No primeiro vídeo a gente explicou bem isso aí. É na mente, começa na mente. E aí depois eu não espanto isso da mente através do poder do Espírito Santo. Eu dou vazão a isso, fico pensando, até que eu pratico. Muitas pessoas não praticam o ato, mas ficou na mente. Porque ela tem medo da consequência, mas elas estão pecando. Jesus falou isso. Se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, não precisa nem praticar. Você já cometeu adultério com ela. Então, Eva olhou, pensou, falou com a serpente, e ela raciocinou e ela tomou a decisão. A opção de administrar outras coisas não estava neles. Certamente, eles não tinham nenhum equipamento para escolher opções. A escolha e a decisão foram atos da vontade de Eva. E ela terá que arcar com a responsabilidade, a culpa. Então, todos os seres humanos
vão arcar com a responsabilidade das suas decisões. Adão e Eva receberam a penalidade da culpa que eles tiveram. E cada um vai se responsabilizar diante de Deus daquilo que cometeu. É cada um sozinho no juízo. Não houve culpa alguma na carne de Eva. Não houve. A culpa é da vontade humana, que se colocou em oposição à vontade de seu Deus, Criador. Ellen White, com sua percepção característica, escreve: a carne por si só não pode agir contrariamente à vontade de Deus. Lá, Adventista, parte 112. Queridos, então a carne, ela não pode ir contrariamente à vontade. E a vontade está aqui, ó, na mente. O Espírito Santo trabalha em nós na mente. Alexandre, não faça isso. E o inimigo, faça que é melhor para você. Quem toma a decisão é eu, não é a minha carne. A carne é fraca, mas o Espírito vivifica. O Espírito é poderoso para me ajudar a vencer. Então quem toma a decisão de pegar o fruto proibido? Eu. Então eu vou ser culpado e Adão e Eva receberam a culpa. Eles receberam. Olha, Adão, onde você está? Adão tentou se esconder. Adão, você comeu do fruto que eu falei para não comer? E sempre, queridos, a maioria das vezes, nós damos desculpa. Ai, Senhor, mas foi a mulher que você me deu. Aí a mulher, não, foi a serpente. E quem criou a serpente? Quem colocou a serpente ali? Deus, a culpa recai em Deus. Então, quando a gente acredita no pecado original, a gente coloca a culpa em Deus. E, queridos, e se você prega isso, se chegar alguém com defeito de caráter na igreja, se um homem vestido de mulher, um exemplo, você não pode pregar vitória sobre o pecado para ele. Se ele ouvir que você está falando que ele nasceu assim, ele vai viver assim para sempre, e se ele se perder, a culpa é de você. A culpa são nossa, que prega para a pessoa que a gente não vai vencer hoje. Em Cristo Jesus nós podemos vencer sim, irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho de poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para que possamos vencer. Se a carne não pode agir contrariamente à vontade de Deus, então é verdade que a carne não pode ser culpada. Queridos, na próxima cena dessa tragédia cósmica, vemos Adão olhando para o fruto, pegando e comendo. Deveríamos culpar o olho, a mão, a boca ou qualquer outra parte de Adão como seus genes ou cromossomos? Será que é isso? Devemos culpar? A resposta só pode ser não, bem grande, não. Foi a vontade de Adão que ele pecasse, e é a vontade de Adão que ele tenha que arcar com a responsabilidade, a culpa. Então cada um vai ser julgado pela luz que teve. Então todos os seres humanos, queridos, nascem com o poder da vontade. Todo ser humano tem um livre-arbítrio. E a nova teologia, o calvinismo, ensina assim, não, é livre-agência. Aí filosofa em cima das palavras, traz um monte de filosofia dentro da palavra. Queridos, nós temos um livre-arbítrio, nós temos Bíblia, o Espírito profecia, e fala que nós temos o livre-arbítrio e nós temos um poder de escolha. Deus deu para cada ser humanos. Por isso que todos vão ser julgados pela luz que teve, e todos aqueles que se perderem vão falar, Deus é justo, porque eles escolheram o mal e rejeitaram o bem. Irmão, que mensagem poderosa! Nunca houve culpa alguma na carne de Adão, nunca houve. Adão foi criado grande, já adulto, então foi a sua vontade, ele escolheu pecar. A carne do meu estômago anseia por comida. A distinção moral entre comer a comida do meu vizinho e comer a minha própria comida não tem significado para a minha carne. A vontade deve direcionar a carne para que eu não coma a comida do meu próximo e fique contente com a minha própria comida. O mesmo princípio se aplica a cada necessidade, apetite ou desejo da carne. Todas as ações voluntárias da carne são controladas pelas escolhas e decisão da vontade. Todas as ações involuntárias são controladas por relações mecânicas. A carne não faz escolha nem toma decisões, seja elas voluntárias ou involuntárias, e portanto não tem responsabilidade nem culpa. Você que é casado, sua esposa chega na sua casa e diz assim, querido, eu adulterei, eu fiquei com um homem, tive relação sexual com um homem hoje, você me perdoa? Porque foi minha carne é fraca. Eu nasci com essa tendência do meu pai, eu já nasci em pecado. Irmão, você aceitaria isso?
Por que você não aceita? Porque você sabe que é escolha. Você sabe que sua esposa foi tentada e ela poderia vencer. Ela poderia recorrer a Deus e vencer. Ué, por que Deus vai aceitar isso aí então? Queridos, é racional. A nossa carne, ela pende para o que é mal, mas Satanás não nos força, ele apenas nos sugere. Ele apenas, olha a comida do seu vizinho como é mais gostosa, olha, você sente aquele cheiro, ser atraído, mas você, não, mas não é minha. A comida não é minha, eu vou comer a minha comida. Então você toma a decisão. Quando eu vou e pego alguma coisa do vizinho, eu vou dizer assim, ai não, é uma fraqueza em mim. Por isso que a ideia política de esquerda hoje, no Brasil e no mundo é, ai coitado, ele nasceu num local terrível, por isso que ele rouba. Ai não, vamos desculpar o coitadinho. Até tantos reais ele pode roubar um celular, que não é errado. Coitadinho. É que ele vê as pessoas na internet tendo celular, carro, então ele quer ter um carro também, ele rouba. Querido, será que todo mundo que mora em comunidade é ladrão? Então por que as pessoas, duas pessoas numa comunidade, um vai para o lado do roubo, do tráfico, e o outro vai para o lado da decência do trabalho? É o que isso aí? É escolha, querido. As pessoas escolhem, não é porque nasceram no local, não é porque teve tendências do pai. Ai, o pai foi um drogado. Ai, o pai bebeu muito, por isso que eu bebo também. Não, tem pessoas que o pai usou droga, o pai foi um adúltero e o filho não seguiu as ideias do pai. Queridos, é escolha. Todo ser humano tem o poder de escolha, porque por isso que todos serão julgados. Nunca houve culpa alguma na carne do ser humano, nunca. A carne não. Quão inútil é, irmãos, então o esforço de descobrir por que meios a culpa é transferida de carne para carne, da carne de Adão para a carne de seus descendentes, ou da carne de qualquer parente para a carne de qualquer criança. O filho não leva o pecado do pai. Ezequiel 18, verso 20. Está escrito, queridos, o filho não é o pecado do pai. Se seu pai pecou, é ele, Deus. Agora você com sua vida. Deus vai julgar você pelas suas escolhas. A carne não pode transmitir à carne aquilo que a carne não tem e não pode ter. Não é transmitido pela carne. Este é um dos maiores mistérios da existência humana. A carne, a mente, produz a vontade. E então a vontade aparentemente permanece separada da carne e a controla, incluindo até mesmo a carne do cérebro. Queridos, é um mistério a mente, o cérebro. Hoje nem o cientista compreende como é que o cérebro faz, como é que ele atua. Queridos, é o cérebro, é o computador que Deus colocou, a nossa mente e o poder da vontade. Tem um chip lá, que é o poder da vontade. E Satanás quer destruir esse chip. Como? Fazendo a gente usar drogas, fazendo a gente comer toda hora, comida que traz entorpecimento da mente, café, droga, cigarro, bebida. Por isso que ele faz isso, porque aí ele pode enfraquecer a vontade e aí ele domina o sujeito, domina a pessoa. Por isso que Satanás quer destruir a nossa mente. Queridos, nós devemos educar nossos filhos. Por isso, queridos, que a mensagem de saúde, a mensagem de ida para o campo, sair das grandes cidades, não é ponto para salvação. Nós não vamos só ser salvos por estar no campo ou por estar comendo bem. Para que é? Porque Deus precisa, porque o grande conflito acontece na mente. Sair para o campo, um local assim mais agradável, que a gente ouve os sons da natureza, uma alimentação mais simples, para que quando o inimigo vir nos tentar, a gente está mais forte. Olha que mensagem poderosa, irmãos. Você tem que colocar em prática essa mensagem. A inspiração não nos revelou como isso pode ser. E a pesquisa científica ainda não foi capaz de explicar. No entanto, é claro e comprovadamente verdadeiro. Não podemos duvidar que a carne do cérebro produz a vontade. Muitos exemplos provaram que quando qualquer dano é causado à carne do cérebro, ele pode prejudicar ou até mesmo destruir a função da vontade. Esses exemplos também indicariam que a produção da vontade pela carne cerebral é um processo contínuo. A vontade não sobrevive ao cérebro, ou seja, não sobrevive à sua destruição. Assim o cérebro produz continuamente a vontade, que por sua vez controla continuamente ou deveria controlar o cérebro. Um exemplo, quando sai o diagnóstico de uma pessoa teve morte cerebral, o que acontece? É só desligar os aparelhos, que não há mais vida ali. Há só o corpo ali, a carne só.
mas não tem mais como dominar os membros, as mãos, os pés, não tem como a pessoa abrir o olho, andar. Então, geralmente, quando a pessoa tem morte cerebral, o que os médicos falam, vocês autorizam a desligar os aparelhos? Porque não tem como mais, queridos. Então, é a mente, o computador que Deus deixou para nós, que é o poder da escolha, que é da razão. É a mente, aqui que é a batalha. Isso pode ser observado em nossa própria experiência e na experiência ao nosso redor. O controle do pensamento é praticado de alguma forma por todos. Cuidado com o que você assiste, cuidado com PNL, hipnotismo, porque Satanás quer controlar a nossa mente. E em cada experiência em que a vontade instrui o cérebro a começar a pensar de acordo com algum padrão, ou parar de pensar de acordo com outro padrão, ou a aceitar certas ideias, ou a rejeitar ou a descartar ideias, vemos esse fenômeno misterioso, a vontade dando instruções à carne do cérebro que as está produzindo. Decidir não pensar mais naquele assunto. Você já viu essa frase? Eu decidi não pensar mais naquele assunto. Uma pessoa que teve um namorado e essa pessoa viu que esse namorado ou essa namorada era ruim para ela. E ela desfez esse namoro. E aí sempre vem à tona, e fulano, e fulana? Ó, decidi não pensar mais nesse assunto. Foi jogado para trás. Eu terminei com essa pessoa já faz alguns anos, então eu decidi não pensar mais nesse assunto. O que é isso, queridos? A mente tem poder de decidir. E é claro, com o Espírito Santo, irmãos, é poder invencível. O Espírito Santo é poderoso para nos dar vitória sobre o pecado. Olha os outros textos bem interessantes que os filhos não herdam do pecado dos pais. Ó. Os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Deuteronômio, capítulo 24, verso 16. Porque cada um levará a sua própria carga. Gálatas 6, verso 5. Assim cada um de nós dará conta por si mesmo a Deus. Romanos 14, verso 12. Por quê? Porque Deus vai julgar qual foi a minha vontade. Deus deu o poder para me decidir para um lado ou para o outro. Você decidiu para quê, Alexandre? Você recebeu o livre-arbítrio. Você decidiu o sim ou não. O que você decidiu? Nós seremos julgados pelas nossas obras, pelo aquilo que a gente praticou, aquilo que a gente pensou. A vontade é o poder dominante na natureza do homem, colocando todas as outras faculdades sob seu controle. É o poder da decisão. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 513. Queridos, então o texto é bem claro, a serva do Senhor inspirada por Deus. A vontade é o poder dominante na natureza do homem, colocando todas as outras faculdades sob seu controle. O controle da vontade é o poder de decisão. Então todos podem tomar decisão, se sim ou não. Então pecado é escolha, não é natureza. É a escolha, o poder real. Ministério de Cura, página 318. Queridos, então é a escolha, é o poder real. Então podemos escolher. Essa ideia que nós nascemos em pecado, me concedeu minha mãe, que eu sou pecador mesmo, que eu não tenho vontade, não tenho como, irmãos. Eu vou assim para o céu mesmo, e num plim, Jesus vai dar um plim na volta de Jesus. Isso, irmão, está fora da palavra de Deus. Você está vendo vários textos, vários argumentos bíblicos que o pecado original não consegue se sustentar. Mas embora Satanás possa solicitar, ele não tem poder de obrigar ao pecado, a pessoa pecar. O tentador nunca pode nos obrigar a fazer o mal. A vontade deve consentir. O desejado de todas as nações, página 100. Queridos, embora Satanás possa solicitar para nós, colocar um prato assim de lentilha, um banquete, ele não pode nos obrigar a pecar. Ele não pode nos obrigar, ele coloca a tentação para nós. Jesus, pula-te daqui abaixo, que os anjos vão dar ordem ao teu respeito. Jesus, se você se prostrar, eu darei tudo para você. Ó Jesus, ó esse prato, você está com fome, ó, transforma essas pedras em pães, você está com fome. Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi tentado ao máximo e ele venceu, porque ele tinha o poder da vontade. E eu e você também tem o poder da vontade. Olha, queridos, é uma decisão. Embora Satanás possa solicitar, ele não pode obrigar nós a pecarmos. O tentador nunca pode nos obrigar a fazer o mal. A vontade deve consentir. Então ele coloca o prato e eu tenho de consentir. Eu quero, não quero. Um exemplo é José.
José, querido, por 10 anos, ele estava servindo ali na casa de Potifar. E aquela mulher, com certeza, ela estava tentando dia a dia José. E aí teve uma hora que pegou na roupa dele, até rasgou, ele saiu correndo. Eu pecar contra o meu Deus e pecar contra o meu Senhor? Jamais. Então, Satanás, querido, colocou um prato bem lindo para ele. Com certeza, a mulher de Potifar era uma mulher linda. Porque aqueles homens tinham poder de pegar uma mulher ali, outra ali, poderosos, ricos. Com certeza era uma mulher jovem, bonita. Quando José olhou, encantou os olhos dele. Mas o que ele fez? Eu fiz um pacto com meu Senhor, um pacto com meus olhos para não pecar contra Deus. Então veio na mente dele, com certeza Satanás colocou na mente de José, olha, se você tem essa mulher vai te facilitar você fugir daqui. Olha que coisa. E a carne tem vontades. Mas ele decidiu não pecar, é o poder da escolha. Ele decidiu a vontade, o poder da vontade, ele decidiu não pecar. A carne do homem, então, nunca foi culpada, nunca carregou culpa e nunca pode transmitir culpa de uma carne para outra. A transmissão da culpa sempre foi e sempre será de uma vontade para outra. E somente através do consentimento do pecado, da vontade receptora. Cada um. Agentes de Satanás que nos tentam. Mas nós vamos decidir se sim ou não. Isso nos leva finalmente a uma definição. O que é? Precisamente a culpa? Então, irmão, estou propondo para vocês que a definição mais útil, defensável é esta. A culpa é uma atribuição da responsabilidade entre a vontade de um legislador e a vontade de um infrator. Então, Deus deu para nós o poder de escolha. E aqueles que escolherem para o mal receberão então a infração. Essa definição evita cuidadosamente atribuir, queridos, a culpa a qualquer qualidade mecânica, orgânica, pelas seguintes razões. Olha só. Aqueles que desejam atribuir qualidades mecânica ou orgânica à culpa, que tornariam possível que a culpa residisse na carne e fosse transmitida de uma carne para outra por herança biológica, deve se esforçar para responder às perguntas sobre a transmissão da culpa à criança inocente, a transmissão da culpa ao menino Jesus e etc. Se isso é realmente assim, quem fez com que fosse assim? A responsabilidade inevitável recai sobre Deus. Então, irmãos, aqueles que acreditam no pecado original põem a culpa em Deus. Em Deus. Aqueles que procuram evitar essas dificuldades, analisando o problema em termos quase legais, alguns até evitam o uso da palavra culpa, mas se referem a um estado ou condição que produz o mesmo resultado. Não conseguem abordar adequadamente as questões mais importantes. Se esse é o estado ou condição do homem, quem o fez assim? Quem estabeleceu essas condições? Mais uma vez, a responsabilidade inevitavelmente recai sobre Deus. O problema, compartilhado por ambos os grupos, é que seu conceito de culpa e sua transmissão contém tantas e tão grande injustiça e até mesmo crueldades que isso simplesmente não fará transmitir a responsabilidade para Deus. Até agora, nenhuma maneira eficaz foi descoberta para evitar esse resultado. Então, queridos, aqueles que acreditam no pecado original, põem a culpa em Deus. Não adianta tentar filosofar para tentar tirar a culpa de Deus. Quando nós nascemos em pecado, a culpa é de Deus. Isso está contrário à palavra no assim diz o Senhor. Olha o que Jesus disse, irmãos. Olha, queridos, presta atenção nesse texto que Jesus fala. Ó. E Jesus, chamando a criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos tornares como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Mateus 18, versos 2 e 3. Mas Jesus disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, verso 14. Se as crianças nascerem herdando o pecado original, separadas de Deus, por que Jesus não disse nada sobre isso? Porque ele preferiu declarar que o reino dos céus pertence às crianças. Queridos, esses textos, para mim é bem claro. Jesus falou: olha, é uma criança inocente, vocês têm que se transformar, têm que se converter como uma criança dessa. Então as crianças são inocentes, querido.
Até Jesus, vinde a mim todas as crianças, porque tais é o reino dos céus. Queridos, eu não vou afirmar aqui para vocês que todas as crianças serão salvas, todos os bebês. Eu não sei, isso é um mistério. A serva do Senhor fala assim, que as crianças pequenas são salvas pela fé dos pais crentes. Aí há a pergunta, mas e as crianças que não têm pais ali? Tem um texto muito interessante que ela diz assim, ó. Vi crianças sair dos seus lares poerentos e direto do braço dos anjos, e ali não encontrarão os pais. Até filhos de pais que não estão lá, que não foram salvos, vão estar lá também. Então não sei, não estou afirmando que todas as crianças serão salvas. É um mistério. Eu não sei se todas as crianças vão ser salvas, esse é um mistério. Mas de uma coisa eu sei, que o filho não é do pecado do pai. E pecado é escolha. E que as crianças não nascem separadas de Deus. Então, queridos, eu não estou definindo aqui se todas as crianças vão ser salvas. Mas eu não estou definindo também que não vão ser salvas ou vão ser salvas. Deus é o que sabe. Deus sabe, deixou em mistério. Aquilo que foi revelado para nós, vamos estudar. O que não foi revelado, vamos deixar para Deus. Se a vontade do homem está no controle de todas as outras faculdades, e se Satanás não pode compelir, forçar essa vontade a pecar, segue-se que o pecado é sempre uma escolha ou decisão livre do livre-arbítrio, que pode ser expressa por atitudes internas ou externas ou por ambas. Portanto, nada injusto ou cruel pode existir, enquanto o livre-arbítrio do homem permanecer responsável por suas escolhas e decisões, especialmente se as incapacidades humanas de realizar o bem desejado forem atendidas ou superadas pela graça habilitadora de Deus. Ao refletirmos sobre a natureza da culpa, temos em mente essas verdades básicas da Bíblia. Pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. Onde não há lei, não há pecado, Romanos 4, verso 15. Deus ignora o tempo da ignorância, Atos 17, verso 30. Portanto, a culpa não é automaticamente colocada sobre a pessoa por violar a lei de Deus. Atos maus, errados, podem existir sem culpa, se o ato for cometido por ignorância e não por vontade. O fato decisivo é a atitude da vontade do transgressor. Ele queria violar a lei do seu Deus Criador? Ou ele violou um preceito desconhecido ou não totalmente compreendido da lei de Deus, enquanto queira servir e obedecer a Deus? O Deus Criador leva as circunstâncias atenuantes em consideração ao decidir se considera culpado ou não. Então, queridos, é Deus que vai decidir. Deus vai julgar se a pessoa estava na ignorância ou ela sabia, ela fez porque quis. Deus é que vai julgar a mente da pessoa. Um exemplo, Glenn Miller. Glenn Miller foi um homem de Deus. E a serva do Senhor fala que ele vai ressuscitar. Mas ele rejeitou o sábado. Ele ouviu e ele rejeitou. Queridos, a mente dele já estava fraca, cansada, já era um idoso. Então Deus vai julgar a mente do ser humano. Se essa mente conseguiu absorver. Por isso que Deus é justo, queridos. Todos vão dizer, Deus é justo. Muitas vezes a gente prega uma mensagem do sábado para uma pessoa e ela rejeita, não quer saber. E a gente fala, já deu um monte de estudo para essa pessoa há anos, está rejeitada. Não, talvez a mente dela não consiga compreender e Deus vai julgar isso. Deus vai julgar se a pessoa fez porque ela quis, ela compreendeu, ou foi no tempo de ignorância. Por isso que muitas pessoas estão na igreja católica, estão em outras igrejas protestantes, mesmo ela guardando um domingo, crendo na imortalidade da alma, ela pode ser salva, porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas, se ouvir a mensagem, o Espírito Santo tocou, você entendeu, precisamos nos arrepender, hein? Precisamos nos arrepender. Então, queridos, é Deus que vai decidir se a pessoa transgrediu, se ela é culpada ou não. Remova dessa equação a decisão da vontade do transgressor de pecar ou decisão da vontade do legislador de atribuir responsabilidade pelo pecado e a culpa não poder existir. A ação de ambas as vontades deve estar presente. Queridos, se tirar a vontade desse contexto, então ninguém pode ser julgado. Eu não tenho vontade própria, eu sou um robô. Mas todos têm a capacidade de decidir. Aquilo que caiu na sua mente, ela
entendeu, Deus que vai julgar isso. É Deus. Então você que está me ouvindo, não vai dar desculpa, hein? Bom, então eu não estou entendendo, então eu não vou ler muito, não vou buscar o Senhor. Cuidado, que você está praticando um pecado terrível. Você tem como praticar, mas você não quer. Isso é rebelião premeditada. A culpa é uma atribuição de responsabilidade entre a vontade de um legislador. Com essa definição de culpa, não há necessidade de elaborar defesa para o caráter de Deus. Não precisa. Não precisamos nos esforçar para explicar como um Deus de amor e justiça pode responsabilizar bebês pelo pecado de alguém que morreu, muito antes deles nascerem, e culpá-los por pecados que não cometeram. Não há necessidade de explicar a condenação e a destruição de pessoas por Deus em países pagãos que seguiram toda a luz moral que brilhou sobre seus caminhos. Não há necessidade de construir esquemas elaborados para fazer com que a culpa de Adão não recaia sobre o menino Jesus. Queridos, então, não precisa formulação. Se é o poder da vontade, cada um vai ser julgado pela luz que eles têm. As pessoas que morreram no países pagãos, não conheceram o cristianismo, elas vão ser julgadas como? Pela lei da natureza. Então, queridos, não precisamos mais elaborar ideias filosóficas de pessoas que morreram no paganismo, que não conheceram o Deus que a gente conhece, a Bíblia. Olha, elas estão perdidas. Deus vai julgar elas pela lei da natureza. Elas sabem distinguir entre o bem e o mal. Um exemplo, por que em alguns locais, antes de chegar um homem branco com o cristianismo, eles já sabiam distinguir entre pai e mãe, entre o que é errado e o que é certo? Então Deus vai julgar eles de acordo com essa luz que eles teve. Então, queridos, todas as pessoas vão ser julgadas pela luz que tem. Deus é amor, louvado seja Deus. Queridos, nós vamos terminar essa terceira parte por aqui, tá bom? E que Deus abençoe você, que você possa, em nome de Jesus, se firmar na verdade, estudar mais a verdade. E no próximo vídeo nós vamos fazer a parte 4, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.